Um cantor, um idol que faz parte de uma banda de K-pop, foi acusado injustamente de assassinato. E quem parte em sua defesa é a advogada Sena, que também é fã da banda há mais de 10 anos. E essa é a história de My Idol, esse K-drama que estreou em dezembro de 2025 e finalizou agora em janeiro de 2026 e foi o queridinho durante todo esse período. Você assistiu? Você curtiu? Eu assisti. Olha, foi abordado várias coisas bem legais, como a indústria, como é que funciona esse mundo do K-pop, os perrengues também, e também a parte legal de como é a vida de ser fã e de idol também. Afinal de contas, ela fazia bastante coisas legais. Mas a história ficou só nisso? É interessante? Rolou o climinha? O suspense? A história foi bem desenvolvida? É isso que eu vou falar nessa resenha bem rapidinho de My Idol. Depois da vinheta, fica aí. 안녕. 알겠어. 하지 마세요. 미쳤어? 괜찮아? 진짜. 사랑해. 진짜요? 응. 어떡해. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Quem tá falando aqui é Sureste Lunacast. Hoje nós estamos falando sobre meu ídolo, esse K-drama aqui que foi estreia lá na Netflix e fez um sucesso razoável. Tava todo mundo acompanhando ao vivo em cores toda semana, 2 episódios, segunda e terça. E eu acompanhei também a história, né, da Sena, da advogada Sena e do cantor de K-pop, o Raik, que foi um romance bem legalzinho. Não foi aquele romance investigativo que você tem que ficar prestando muita atenção. Eu particularmente já matei quem foi o criminoso logo no começo, porque estava muito evidente, mas foi um K-drama fofo, mas que teve algumas falhas aí, foram algumas coisas não conclusivas, algumas coisas não foram tão desenvolvidas. Não é achismo da minha parte, eu vou sinalizar aqui as coisas. Esse podcast infelizmente vai ser todo com spoiler, porque não tem como eu falar assim, o ator é simpático, é bonito, a atriz é bonita, não é, tem carreira, interpretou bem, o casal funciona. Não é o tipo de ideia que eu tenho. Antes de falar sobre o spoiler, eu vou falar uma coisa. A Ji So-yeon, eu vi o trabalho dela antes em If You Wish Upon a Me, junto com o Shi Jang-wook. Eu gostei demais, ela fez um trabalho incrível naquele K-drama, eu quero ver outros trabalhos com ela. Eu gostei dela também bastante aí, ela entregou o que a personagem tinha que fazer. Naqueles momentos que ela era fã de K-pop, ela estava muito divertida, colocando camiseta, esse daí foi o ponto alto que eu gostei. Ela ia lá, vibrava, tentava comprar ingresso, fazia barulho como qualquer fã. E o que é mais interessante é que ela não era adolescente, né? Ela falou na própria série, isso não é spoiler, que ela era fã da banda há 10 anos. E enfim, e foi bem divertida essa parte, gostei também. E a parte da crítica social do Raik também, no começo prometeu uma coisa, mas não entregou tanto. Mas agora eu vou chegar na parte com spoiler, que é a parte que vai ter que falar mesmo. Olha, no geral, eu acho que foi uma trama leve, não quiseram se aprofundar muito na parte investigativa. Eu acho que a pessoa da perícia não estava muito bem, porque, sabe, não tinha digital, não tinha câmera de segurança, não tinha nada. Hoje em dia as pessoas conseguem encontrar, sei lá, no ar, sabe? A criminalística é muito avançada. Então ali foi falha do começo ao fim. Por exemplo, eu não sou especialista em criminalística, mas, Hae-joo entrou no apartamento, na casa, whatever, se era casa, se era apartamento. Tinha a digital dela na casa inteira. Depois, em algum momento, ela foi lá e lavou a mão por conta do... Gente, eu acho que a digital dela ia ficar até no teto do jeito que aconteceu o crime. Ela só jogou um alquinho lá, limpou com um paninho, até o pano, talvez eles encontrassem vestígio dela. E nada. Então, eu não sei quanto tempo demorou para ela ser interrogada, ali não tinha uma timeline, mas eles conseguem achar vestígio embaixo da unha. Sei lá, um monte de coisa poderia encobrir que ela tinha cometido o crime. E aquele negócio lá do celular, que ele deixou o celular, que ele gravava tudo e deixava o celular em cima da mesa, foi outra coisa que eu fiquei assim, gente, mas que coisa estranha. O celular dele sumiu. Então,
Eu não sei, tá? Eu não sei. Tô falando, né, de alegre. Será que não tinha ninguém também na parte de TI que ia conseguir pegar esse áudio, descobrir que ele tinha uma conta na nuvem e conseguir... Isso aí eu tô especulando, tá? Mas conseguir ouvir esse áudio dele. Ah, eu preciso descobrir a senha do cara para conseguir ouvir o que ele tem. Gente, o pessoal da criminalística, eles conseguem invadir coisa de conta que foi apagado, de coisa que desaparece. Então ali, olha, o pessoal da perícia criminal ali da Coreia do Sul, nesse K-drama, ficou devendo muito, gente. Eu fiquei com uma tristeza com isso. Tudo bem que a gente não tá fazendo uma série sobre o CSI. Nem a proposta da série é essa, é uma comédia. Comédia não, né? Um romancezinho. Mas menos, né, gente? Vamos colocar se a proposta é essa, pelo menos, sei lá, os roteiristas poderiam conversar com alguém da perícia. Lembrei de outra coisa importantíssima também. Na hora lá que a Hae-ju deu a bebida, né, o chocolate batizado lá pro Jae no carro, todo mundo no finalzinho, na hora que tiveram a conclusão, né, da história, da série, falaram assim: ah, ele tinha no sangue o mesmo remédio que o Raik tinha. E ficou só nisso. Ninguém foi dar uma olhadinha no copo, porque deve ter tido vestígio no copo que estava do lado do carro, né, no carro dele. Também passou batido ali, né? E também a digital dela, devia ter digital dela também perto dele, perto do carro, em cima, sei lá, em algum lugar tinha digital. Já tinha onde os peritos criminais fazerem um cruzamento. Também não. E a carta, gente? Ela escreveu a carta e ninguém bateu se a letra era dele ou não? Ficou por isso mesmo? Então, assim, eu entendo que o objetivo da série não é ser um CSI da vida, um negócio investigativo. Mas, como diz o ditado, na suspensão da descrença acaba valendo tudo, né? E foi o que foi dito e o que foi apresentado. E como ficou no final, né? Que falavam que ela ficou calada durante todo o julgamento e por isso não ficou certo se ela era culpada. Então tá aí a prova. Tinha digital dela na casa, tinha digital dela no carro, tinha digital dela em todo lugar. Isso já era uma prova que ela era, no mínimo, suspeita. Então, tudo bem, né? O objetivo da série não era esse, então segue o baile. Não teve muito aprofundado a parte da investigação. Então vamos por partes, né? Vamos por partes. A primeira parte da história, o Haig tinha depressão, tinha um problema de atrito com a banda, para poder criar um clima ali, que se ele era um cara chato ou não, que ele era uma estrela só pra frente dos fãs e por trás ele era um chato de galocha, para dar a entender que realmente ele poderia ter sido o criminoso da história, que não foi o caso, né? Ele era inocente, ele tinha depressão, tomava remédio, puf, virou nada essa explicação. Depois foi a parte da própria investigação em si, a promotoria sempre querendo forçar. Tudo bem que a gente sabe que pode acontecer esse tipo de coisa, porém ficou tão forçado porque, assim, em paralelo, a investigação também era muito ruim. E por outro lado, a coitada da Senna no começo, que parecia uma personagem que era incrível, que investigava tudo, ela vivia correndo atrás das coisas que o promotor Byung-jin fazia. Ela ficava toda hora, ele descobria, interrogava as pessoas sem ela saber. Ela vivia toda hora correndo atrás para tentar desmerecer o que o promotor estava falando. E tinha essa briga do promotor que não, porque se você mudar a tua ideia, você vai poder ser contra a opinião pública, e isso também ficou no ar. Fora o problema da própria casa do Raik, que no começo era super segura, ninguém entrava. E agora eu vou falar, né, quem foi o criminoso da história, é com spoiler, gente, agora eu vou poder falar, né? A Hae-ju entrou, ela subiu no apartamento dele, tava chovendo, era uma casa ou era um apartamento? Eu achava que era um apartamento. Gente, se eu estiver errada, por favor, depois me digam. Ou ela bateu lá embaixo, fiquei na dúvida.
Mas teve aquele mistério todo das fãs que invadiram o apartamento dele, que ele ficou estressado, e depois aquela pista também das meninas ficou no ar. Porque assim, por mais que a gente saiba que quando a Heijo entrou lá na casa dele, não tinha ninguém, foi na troca de plantão, sabe? Ficou meio assim, ficou meio... Ai, gente, o que a gente faz agora, né? Quem escreveu o roteiro, como é que a gente faz pra poder colocar um mistério, uma investigação nesse crime todo? Ficou meio jogado. O lance da mãe dele também, do Haig, olha, ela explora o filho, que a gente sabe que isso realmente no mundo do K-pop acontece com bastante frequência. Ele explora o filho e também morreu ali. No final, a mãe acaba ganhando ingresso. A gente não sabe se ela foi assistir ou se ele realmente voltou a ter algum tipo de laço com a mãe. O lance do agente também, que foi jogado uma pista, se assinou o contrato, se pegou o dinheiro, aquilo foi finalizado no final, cancelou, não cancelou, ficou tudo muito no ar, porque deu a entender que eles jogaram aquelas pistas do agente, que o agente podia ter matado o amigo do Haig por conta do dinheiro, ou por causa do contrato, da agência, enfim, tudo ficou no ar. Assim, não teve uma coisa que você realmente prendesse para a parte da investigação. O romance dos dois foi super fofo? Foi fofíssimo. Foi o que a maioria gosta de assistir mesmo. Como o famoso clichê, que todo mundo já sabe, que em algum momento vai ser revelado que os dois se conheceram na infância e blá blá blá. Gente, eu acho que eu já vi isso daí umas 20 vezes. Inclusive, eu já estava esperando o momento que fosse ser mostrado que os dois se conheciam na infância, que os dois se apaixonariam. Ficou claro novamente que uma pessoa normal não pode conhecer uma outra pessoa, sei lá, no serviço, que também é outro problema, que é proibido, parece, conhecer alguém no serviço e se apaixonar e namorar no serviço, mas enfim, um amigo também é proibido, também não pode. Então, qual outro clichêzinho que teve? Enfim, vários. Eu acho que até tô com a intenção de fazer uma lista dos clichês que não podem faltar ou não faltam nos K-dramas. É muito interessante isso. Voltando a falar do romance dos dois, como foi desenvolvido. Então ficou uma história fofa, uma história bonitinha. Os dois juntos eu gostei. Teve gente que não gostou da química dos dois, mas eu acho que isso é uma coisa muito, muito, muito pessoal. Então eu gostei particularmente dos dois juntos. Não foi aquele romance infantil. Claro que teve a insegurança, isso é normal, gente. Eu acho que até entre adultos você não vai chegar e beijando alguém. Mas teve uma conclusão muito legal, né? Os dois se comportando como duas pessoas adultas em um relacionamento maduro. E foi fofo. Basicamente isso. Não teve drama no drama. Teve um romance só. Então, tudo aquilo que prometia sobre críticas, sobre as vidas dos idols, né, ou do idol em particular, ficou tudo mais ou menos que subentendido. Eu acho que foi triste por causa disso. Então, bom, se você é o tipo de pessoa que não se importa com esse tipo de detalhe, que estava lá pela historinha, para ver o que estava acontecendo, se era interessante ou não, ok. Mas se você prestou atenção nisso que eu tô falando pra vocês, então eu acho que não foi tão bom assim. Foi ruim? Não. Foi bom? Também não. Já vi piores. Já vi muito piores. Mas é ruim quando você tá numa onda, que você tá assistindo séries incríveis, que você tem que anotar papel, tem que ficar prestando atenção em detalhes e esse tipo de coisa, e de repente você depara com uma história tão simplesinha. Uma fanfic. Foi o fanfiquinho de idol. Então é isso, olha, não vou acrescentar mais, porque não tinha muito mais o que acrescentar. Foi prometido muito e entregou mais o mesmo. Vai fazer sucesso? Certamente, vai ter gente que vai amar. Eu vi muitos comentários nas redes sociais sobre o que será que vai ser sobre a crítica sobre os ídolos, e também não rendeu muito também não. Eu acho que essas pessoas também ficaram um pouco decepcionadas. Então, basicamente é isso. Tá? A família lembrei de uma coisa importante também. A família da Yeju, que fazia pressão porque ela era rica,
não sei o que, o julgamento dela também, né? No final, nossa, tô até esquecendo esse detalhe. No final, ela foi julgada como culpada, porém, ela ficou numa clínica psiquiátrica. Tudo bem, né? Então, foi provado que ela era pirada, que ela fugiu e que o pai encobriu, e tudo bem também. No caso do pai, né, da Senna, ela também provou que o pai não era inocente, claro que ela teve todo o direito de provar a inocência do pai, para ela não ter nada, né, na família, porque ela tem esse negócio. Ah, uma coisa que eu fiquei na dúvida, antes que eu me esqueça, antes de eu finalizar, que olha, esse podcast vai ficar bem curtinho. O promotor, ele sempre fazia as entrevistas, o interrogatório das pessoas, colhia as informações antes dela e ela correndo atrás. E eu descobri uma coisa, não sei se eu vou falar do termo correto, mas lá na Coreia do Sul isso pode acontecer. O promotor pode pegar alguma coisa, fazer uma declaração por escrito, tem um termo correto lá, eu pesquisei lá na IA, tá bom, gente? Depois eu não sou do direito, né? Nesse parte eu monto as minhas miçangas aqui, não é minha especialidade. Então o que eu apurei foi que o promotor ele pode colher as pistas e as informações que ele precisa, porém a defesa pode negar se for apresentado sem elas saberem o conteúdo, né? Ou aceitar o conteúdo, e aquele conteúdo é cancelado, tá? Aquela declaração, aquele depoimento, aquela pista. E como aqui no Brasil todo mundo tem o direito à defesa, não pode simplesmente ter um julgamento às escuras, tá? Não pode ficar apresentando provas contra a defesa, né? Contra a pessoa que está sendo julgado, sem a outra parte ficar sabendo. Então, isso daí também achei muito estranho na hora da série, sabe? O promotor toda hora fazia interrogatórios de pessoas que não tinham nada a ver, ela nunca sabia nada que estava acontecendo, e ela honestamente, em vários momentos, né, a Senna ia lá pro Byung-jin, entregava as coisas para ele, olha, eu descobri isso, eu descobri aquilo, e ele negando toda hora. Então isso daí também me incomodou um pouco. Eu falei, gente, tá certo isso, Brasil? Será que lá na Coreia do Sul também isso é proibido? Então, dito isso, né? Então, dito isso, não sei se é certo, eu acho que lá também tá errado. Não pode fazer isso. Então eu encerro por aqui. Ó, esse NunaCast ficou curtinho, gente. Acho que não tinha muito o que acrescentar, não. Tenho vários K-dramas e C-dramas para fazer análise daqui para frente. Fiquem ligadas, que eu prometo fazer, tá? Foram muitas séries, acho que mais umas 5 que eu assisti nesse período todo. É muita coisa para falar, mas eu quis dar prioridade nesse aqui. Então quem tá falando aqui é Sureste NunaCast. A gente se vê no próximo. Tchau!